Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre o documentário do Via Crucis 25 anos. E quem está aqui comigo para conversar, debater e contar sobre este projeto, minha amiga jornalista Paula Martim, a roteirista desse projeto maravilhoso. Paula, seja muito bem-vinda, uma grande alegria recebê-la. Você não imagina a alegria que estou em entrevistá-la. Oh, muito obrigada, Anderson Junque, meu querido amigo. Agradeço pelo convite e estou aqui para falar de fato de uma coisa que é muito importante, assim, para a gente, né? E que é que histórica, é o né? Via Crucis. Que é histórica. Ô, Paula, bom, vamos começar então essa conversa. Eu quero já colocar aqui na mesa uma questão. Vamos falar sobre o documentário Via Crucis 25 anos. Primeira pergunta, como foi produzir esta magnitude de projeto? Junque, bom, acho que posso chamá-lo assim, né? Claro. O espetáculo Via Crucis existe desde 1998. Então, é uma trajetória muito rica. São muitos anos, muitos atores participaram, muitas pessoas se formaram através desse projeto. É um projeto que a gente sabe que já formou artistas profissionais, que também potencializou que pessoas descobrissem suas vocações, assim. Eu própria, posso falar por mim, comecei no Via Crucis em 2005, no mesmo ano que eu estava começando a faculdade de jornalismo, e ali eu tive oportunidades, assim, né? Eu comecei a trabalhar com assessoria de imprensa do espetáculo, tive essa oportunidade de viver Atividade que você isso. faz até hoje, né? Sim, e de fato meu trabalho hoje dentro de uma empresa é justamente assessoria de comunicação. Como eu, pessoas descobriram seus talentos na publicidade, na produção de cabelo, maquiagem, também na produção cultural, como a Laís, que hoje, a Laís Ramires, está comigo nesse projeto, e é um nome assim, muito importante na produção cultural da nossa região. Então, o Via Crucis, ele é um celeiro de talentos, assim. E a gente que está nessa produção há muitos anos já contou essa história de várias maneiras. Lembra que a gente tinha até os cadernos especiais dos veículos de comunicação que traziam um pouco dessa trajetória. Então, a gente que era da produção, a gente ia correr atrás das histórias. Famílias que se formaram através do espetáculo, pessoas que desde criança ficaram sabendo do Via Crucis, foram fazer o espetáculo. Então, a gente já tinha, assim, um arsenal de histórias. E aí surgiu essa oportunidade, que até por meio da Lei Paulo Gustavo, lei de incentivo, que tem aí envolvimento do Ministério da Cultura, do Governo Federal, da própria Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a gente viu que era uma janela importante, assim, o marco de 25 anos, da 25ª edição, era uma janela importante para a gente dar ainda mais visibilidade num formato diferente, porque até então a gente tinha os jornais, as matérias de sites, eventualmente entrevistas para a TV, mas a gente nunca tinha catalogado de fato essa história dentro de um roteiro cronológico, que é a proposta desse nosso documentário. Então, surgiu essa ideia no ano passado. Eu, a Laís e o Otávio Delaneza, que é o diretor do espetáculo, aliás, desde 2013, assim, nós estamos à frente desse projeto, Junque. E aí, assim, vale dizer que ele é um recorte. É lógico, assim, nós estamos catalogando, trazendo cronologicamente essa história, mas ela é um recorte porque, assim, vamos pensar que mais de, 1.000 pessoas já tiveram nesse espetáculo, não é verdade? Com certeza. Assim, seja no elenco, seja na produção, seja na direção, seja nos bastidores. Então, assim, a gente sempre vai ter um recorte. Então, aí a gente não podia trazer a fala de todo mundo. Aí a gente teve que buscar, então, assim, algumas personas. Então, a gente tem alguém que vai falar do ponto de vista do elenco, da direção, da produção, da plateia. E aí, assim, a gente vai contando essa história. Poxa, que maravilhoso ouvir você. Ô, Paula, eu vou aproveitar essa oportunidade que você está aqui e vou pedir para que você faça uma triangulação, e eu acho que você vai gostar de responder isso, estabelecendo o espetáculo Via Crucis, a produção do documentário e, claro, a sua vivência nos palcos.
Como é que você dialoga com esses elementos todos agora nesse trabalho? Eu acho que assim, bom, trazendo um pouco desse último tópico, que é a vivência dos palcos, né? Vivência nos palcos. É claro que assim, vivi muitos anos como integrante desse elenco Junk. Então, assim, desde 2005, acho que 2006 foi o ano que eu não fiz, aí voltei em 2007 e até 2013 eu participei de todas as edições no elenco. E a gente viveu uma fase que era a direção do Almir Pugina, que ele tinha uma lógica de todos os anos trocar os personagens, assim. Então, você que era um ator, viveu aquele personagem no ano seguinte você não ia fazer o mesmo, assim. Com exceção dos intérpretes de Jesus, que acabavam vivendo mais vezes, até pela complexidade, assim, do personagem. Então, eu, no elenco, o fato é, vivi muita coisa. Comecei lá como Marta, que é a irmã de Lázaro, irmã de Maria Madalena, que era uma personagem já que sofria bastante. Eu já venho de uma inclinação artística, assim, eu conto isso até no documentário, de gostar mais das vilãs, assim. E aí eu comecei fazendo a Marta, depois eu fiz aquele ano emblemático, que foi Satanás. É uma história que eu conto sempre, esse recorte também tá no documentário. O Almir, ele fazia os testes para alguns personagens, assim. E Satanás, não sei se todo mundo tem essa noção, mas dentro de um espetáculo como A Paixão de Cristo, em que os personagens são mais fechados, assim, com características mais fixas, Satanás é aquele personagem que te permite coisas mais lúdicas, assim, uma criação mais abrangente. Você não tem um certo e um errado do ponto de vista desse personagem, quer dizer, é um personagem mais intangível, assim. Então, é natural que as pessoas queiram viver. E aí eu fui fazer esse teste com 20 anos e eu passei. Na verdade, estava com 19, ia fazer 20 aí. E eu passei, né? E era um teste com mais de 40 pessoas, assim. Então, aí eu vivi Satanás. Depois, eu vivi a Herodíades, que era a rainha que pede a cabeça de João Batista. Então, eu vivi aquelas antagonistas. Depois, fui viver as mocinhas. Aí eu tive uma mudança, assim. Vivi Maria de Nazaré, vivi Madalena, vivi a Samaritana. Então, assim, em resumo... Deixa eu só fazer um parênteses. Do ano em que eu fui Jesus. Olha que honra minha, hein? Pois é, vivemos esse dueto aí de Maria de Nazaré e Jesus Cristo, que foi realmente um ano muito marcante, muito lindo, simbólico. E então, assim, ou seja, conta essa minha história como uma referência para que as pessoas entendam essa característica do Via Crucis, de te dar essa diversidade de oportunidades. Então, você ganha uma vivência rica, né, dos palcos, assim, porque você vai vivendo, vai dialogando com várias pessoas diferentes, contando várias histórias diferentes, e aí é natural que você traga essa vivência. Então, dentro do roteiro do documentário, naturalmente, eu trago o olhar do elenco forte. Mas aí entra a Laís e entra o Otávio para me dar outros pontos de vista, que são da produção, o Otávio, que é o ponto de vista da direção artística, que cresceu demais e ele tem uma participação muito importante, muito evidente nisso, nesses anos que está à frente, né, do espetáculo, porque ele tem uma visão artística muito aprimorada, assim. Então, aí a gente vai dialogando e vai trazendo esses complementos para que o roteiro, para que o documentário, ele traga muitos pontos de vista. Porque uma obra como Via Crucis, que as pessoas chegam lá na plateia para assistir e vem aquilo acabado, mas tem muita coisa que vem antes, muitas pessoas, né, que fazem aquilo acontecer. São meses de preparação, todos os anos. Começa lá com a concepção do roteiro para aquela edição, e a gente sempre quer trazer coisas diferentes, ângulos diferentes. O Via Crucis, ele não tem um único marco assim, de história para se pautar. A gente vai buscar fontes diferentes, assim, então... E aí ele acaba começando ali no roteiro, depois vem a concepção artística, e vem o elenco, o trabalho do elenco, e vem a gravação das falas, vem a concepção dos figurinos, vem a montagem da arquibancada, a montagem dos palcos, para que na Semana Santa as pessoas possam se dirigir hoje ao recinto da usina Santa Bárbara e, de fato, prestigiarem. Então, aí a gente tem esse desafio no documentário, contar tudo isso também, né? Então, a gente vai trazendo esses pontos de vista, assim. Então, eu acho que a minha vivência, aliada à vivência deles, aliada à história, o material artístico rico que a gente tem, é que gera
né, esse jogo bacana que as pessoas vão poder prestigiar depois no documentário. Ô Paula, quando nós estamos te ouvindo, a gente percebe uma paixão por quem está produzindo um trabalho que vai ficar na memória, mas uma paixão de quem esteve durante muitos anos no próprio elenco. Agora, eu quero colocar uma questão aqui, para tratar da questão do documentário, que é uma outra triangulação, só que uma outra perspectiva, que é o documentário, o espetáculo e o público barbarense. Como é que você estabelece uma relação nessa triangulação, partindo do princípio de quem vai assistir, o público que assiste o espetáculo da Paixão de Cristo, depois ele vai ter a possibilidade de acessar o documentário dos 25 anos. Como é que você pensa nisso? Eu acho que assim, tem um público cativo. Tem gente que assiste todos os anos. Tem gente que vem de fora. É muito mágico, assim, se você parar para pensar, né? Como essa produção ela é rica, ela atrai pessoas, seja pela mensagem, seja pela sua beleza estética, artística. Então, eu tenho certeza, assim, que o público que assiste há muitos anos vai gostar muito de saber mais, né? As curiosidades mesmo, assim. Porque, veja, a gente está falando colocamos no documentário falas dos primeiros diretores. Eles contam como é que surgiu essa ideia. Tenho certeza que as pessoas não sabem, assim, como é que surgiu a ideia do espetáculo em Santa Bárbara. E aí as pessoas vão poder se deparar com algumas cenas curiosas, coisas curiosas que já aconteceram nesse espetáculo, que realmente existiram, assim, e que o elenco mostrou seu amor, a sua paixão, muitos momentos desafiadores, que as pessoas talvez não saibam, mas a gente passou por muitas etapas para estar onde estamos hoje, certamente, lá em 1998, quando esse projeto foi idealizado, tenho certeza que ninguém imaginava essa vida longa dele. Então, eu tenho certeza que a plateia vai gostar e quem não conhece, ou quem viu poucas vezes, vai se surpreender também com essa história. Eu tenho certeza que vão ter uma oportunidade de ainda mais se apaixonar pelo espetáculo e conseguir prestigiar a gente na 26ª edição, aí no ano que vem. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com a Paula Martim, que é jornalista e é a roteirista do documentário do Via Crucis 25 anos. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial. Na sequência, a gente volta um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Atenção, professores da Rede Pública Estadual de Santa Bárbara do Oeste. O projeto Missão Amazônia, o ser e o existir da população ribeirinha, com o fotógrafo e jornalista Anderson Junque, está com a agenda aberta. A atividade conta com a exibição de um documentário e muitos relatos pessoais sobre sua expedição de 22 dias na Amazônia. A atividade é gratuita. As palestras são limitadas. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 19 97402 1168 para saber mais. Projeto realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana discute o documentário de 25 anos do espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara do Oeste. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e contando sobre esse projeto, a jornalista Paula Martim, que também é roteirista desse trabalho. Ô Paula, eu gostaria que você dividisse conosco aqui sobre essa experiência de trazer para esse documentário os momentos que foram desafiadores
no Via Crucis. Como é que foi essa abordagem? Bom, até vamos colocar assim que, pensando numa boa história, um bom storytelling, assim, ele passa por nuances. É a vida, né? É como a própria vida, exatamente. E então a gente traz esses momentos, tá, Junque? Vamos colocar assim que o Via Cruz, para durar 25 anos, ele passou realmente por muitas coisas. Lá em 98, nem sequer que bancada a gente tinha. Então as pessoas iam para o Centro Social Urbano, assistir o espetáculo ali com mais de 1 hora de duração e ficavam em pé assistindo, assim. E acompanhavam ainda, porque eles faziam, assim, uns percursos, o elenco ia fazendo e a plateia ia acompanhando. Então, assim, um primeiro marco importante, uma arquibancada. É que pra gente hoje parece óbvio e era uma coisa a ser superada. Depois, a gente teve a superação, eu posso dizer assim, da própria mudança de governo. Porque era um projeto atrelado a uma pasta. E aí, com a mudança de governo, mudança de prefeitura, será que ele iria sobreviver? E hoje a gente vê que ele passou por várias mudanças de governo e permanece. Então, outro desafio superado. Aí depois, uma mudança na direção. Até então, o espetáculo vinha com um olhar artístico inicial, que é do Jerônimo Vieira, foi o primeiro diretor, junto com Farid Zaine. E aí, em 2005, ele passa a ser conduzido pelo Almir Pugina. Então, a gente também tem uma outra mudança, uma perspectiva nova para o espetáculo. O Almir veio trazendo, assim, até um espaço maior para as mulheres. Porque a gente vê que, se você pegar, assim, o enredo, ele é predominantemente masculino. A gente está tendo aí, vamos pensar, 12 apóstolos, o intérprete de Jesus, rei Herodes, governador Pôncio Pilatos, os soldados romanos e as mulheres, são algumas, né? Então, assim, o Almir, ele veio também trazendo um olhar mais abrangente para abrigar, porque, afinal de contas, o espetáculo ele é composto por mais mulheres no elenco. Onde elas vão estar, né? Então, a gente começou a criar também, a partir disso, foram algumas transformações e depois a gente chegou num momento que foi a comissão de produção. Porque o Almir, ele se deparou com um cenário complicado e triste, assim, acho que no ano de 2011, que a gente estava próximo da estreia e a gente não tinha os palcos prontos. E aí ele chamou uma parte do elenco para contar, o cenário é esse, ou melhor, não temos cenário pronto. E aí, o que a gente vai fazer? Vocês que representam a sociedade civil, como é que vocês podem atuar? Vocês têm o poder, vocês sabem disso? Vocês têm o poder de colocar em jogo essa necessidade, né, pedir para pleitear mesmo para o poder público. E foi assim que surgiu a comissão de produção. Então, foi de um desafio que a gente teve ali e a gente começou a se organizar. Então, a gente criou alguns núcleos ali para cuidar de cada aspecto importante. A gente foi lá bater na porta da Secretaria de Governo, da Prefeitura, na época, porque assim, e aqui não é uma crítica necessariamente a algum político, mas a gente foi fazer política também, porque Sim. É uma política pública, a arte, as artes cênicas, a realização cultural, a manifestação cultural é uma política pública, assim. Então, que talvez sem a sensibilização de quem está ali do outro lado, vivendo aquilo, talvez quem está, de fato, assumindo o papel de poder não tenha esse olhar. E a gente foi lá com essa incumbência, sensibilizar. E aquilo começou a crescer. E a gente criou essa comissão e ela começou a aumentar mesmo, assim, a olhar para pontos que, de repente, só uma direção não dava conta. Porque o espetáculo cresceu, são mais de 100 pessoas só no elenco. Quem dirá as pessoas que estão nos bastidores, como a gente falou, a produção. E aí, outro marco importante foram as leis de incentivo, que elas vieram também para dar um reforço financeiro para o espetáculo. E aí, a comissão foi muito importante, até na figura do Evandro Félix, que é hoje o secretário municipal de Cultura e Turismo, e ele, inclusive, foi, como a gente diz assim, descoberto graças ao trabalho, a convicção e o afinco que ele teve dentro do espetáculo Via Crucis, sem qualquer retorno financeiro. E ele tinha um amor tão grande, um menino de 23 anos,
E aí acabou sendo descoberto, né, pelo prefeito da época e assumiu essa função que está até hoje, há anos. Mas aí, assim, outro desafio foi esse das leis de incentivo, porque a gente conseguiu se organizar para mostrar a importância cultural do espetáculo. A gente sempre bate nessa tecla que a gente leva uma mensagem de fé, otimismo, atrelada, né, à paixão de Cristo, mas o espetáculo vai além. A gente tem formação cultural de público, de elenco, a gente tem outras vocações sendo descobertas, como eu falei no início. Então, a gente conseguiu ir mostrando para as empresas isso, né, a relevância cultural e transformadora desse espetáculo. Isso foi, assim, uma virada de chave para o espetáculo. Ele cresceu demais, graças a isso também, a esse investimento das empresas que apoiam e acreditam na cultura local. Aí eu falo mais agora de outros desafios dentro dessa linha cronológica, mais 2, eu diria. Um deles foi a pandemia. Verdade. Que não foi só um desafio para o espetáculo Via Crucis, foi para todos os segmentos no mundo inteiro. Mas vamos lembrar que para as artes cênicas foi muito mais sensível, né? Porque as artes cênicas, elas demandam elenco, elas demandam plateia, elas demandam contato físico, elas demandam as pessoas se deslocarem até um espaço público para assistirem uma encenação, algo que era definitivamente impossível de se aplicar nos anos de pandemia alastrada, assim, instalada, né? Então, mais uma vez, o espetáculo Via Crucis se reinventou. E foi ali que a gente teve a ideia de fazer as oficinas online, as lives com transmissão de conhecimento, trazendo pessoas das vivências culturais mais diversas, para que pudessem transmitir o seu conhecimento para o elenco, mais uma vez numa iniciativa de formação, assim, cultural. E a gente teve a ideia também de transmitir online as edições anteriores do espetáculo. E aí ficou, a gente sempre também transmite no YouTube as edições anteriores, porque é um marco que a gente tem, mais uma maneira da gente valorizar esse espetáculo. E aí, a gente teve mais um marco que foi a edição que nós fizemos no Teatro Municipal. Porque a gente não queria levar ainda com receio, né, dos desdobramentos possíveis da pandemia. Lá em 2022, a gente ainda não estava tão seguro para levar o espetáculo de novo para a usina, que é um espaço muito maior, leva muito mais gente. E a gente decidiu fazer o espetáculo no Teatro Municipal Manuel Lira, porque a gente teria um controle de público, um controle mais assertivo das pessoas, dos locais, de plateia. E foi um marco, Junque, porque ficou deslumbrante, ficou belíssimo, porque foi uma edição em que o espetáculo estava muito mais próximo da plateia, né? Então as pessoas tinham um contato mais próximo com com os atores, e a mensagem ela chegava assim ainda mais de perto, né? E felizmente, né, com o avanço das vacinas, com a mudança de cenário, a gente pôde voltar aí para a usina Santa Bárbara. Então veja que foram inúmeros desafios superados. A gente não conta todos eles em todos os detalhes no documentário, mas realmente, para uma encenação como essa, chegar aos seus 25 anos, são muitos desafios superados. Que legal, que legal. Ô Paula, divida conosco aqui, que eu acho que essa é uma curiosidade de quem vai assistir essa sua entrevista, para pensar na seguinte condição. São 25 anos de um projeto belíssimo, grandioso, mas como é que é selecionar tudo isso para colocar isso no papel, para que, a partir do papel, se transforme num documentário? Como é que é essa experiência? Então, aí a gente partiu mesmo do princípio do nosso conhecimento já, né? A gente, como eu disse, eu, Laís e Otávio, estamos no elenco há muitos anos, então a gente já tem um conhecimento prévio. A gente partiu um pouco do que a gente sabe, do que é importante, e a gente foi trazendo algumas pessoas. Como eu disse, não dá, né? É muita gente. A gente gostaria de contemplar todo mundo de alguma maneira, mas não dá. Então, a gente teve que selecionar algumas pessoas que representassem esses diferentes perfis. Então, a gente tem quem fale do ponto de vista do elenco, quem fale como plateia, quem fale como produção, direção. E foi isso, assim. Então, a gente começou a desenhar esse roteiro pensando em diferentes pontos de vista para contar essa história da melhor forma possível, assim. E aí, a gente começou a selecionar. Olha, quem pode falar
da época que o espetáculo começou. Além dos diretores, porque todos os diretores estão, isso a gente fez questão, eles marcam essas passagens temporais, né? Porque o espetáculo, o documentário, ele tem uma perspectiva narrativa mesmo, então cronológica, a gente vai contando cronologicamente esse espetáculo, a história do espetáculo, e aí a gente tem então os marcos com os diretores. Mas aí, por exemplo, quem da plateia, quem do elenco pode falar daquela época, quem vai ter curiosidade, quem vai ter história curiosa, quem vai ter algo a agregar. E a gente tem pessoas, por exemplo, como a Raide Souza, que ela participou, para você ter uma ideia, da primeira edição. Com exceção de alguns anos em que ela não esteve no elenco, ela está desde 98 no elenco. Então, era uma pessoa que a gente pensou, não, ela tem que estar, porque ela tem a linha narrativa total, quase que total do espetáculo. E aí a gente pensou assim também, bom, o que é mais curioso para quem vai assistir? Certamente contar um pouco de como é a escolha dos intérpretes de Jesus. E aí surgiu a ideia, já dando um spoiler, da gente colocar todos os intérpretes no mesmo cenário e ter um bate-bola, assim, né? Um bate-bola entre eles, pra eles contarem um pouquinho como que era passar a bola de um para outro, assim, né? Como que era esse jogo, como é que, de que maneira você assistiu uma interpretação de um deles antes, agregou na sua, como é que você foi fazer diferente. Então, a gente também quis reunir todos os intérpretes de Jesus para ter essa vivência que a gente considerou curioso. E aí, fora isso, a gente conta essa história a partir da ótica desses outros entrevistados, assim. E claro, a gente traz muito material histórico. A gente não tem tudo, né? Então é até uma pena, né? A gente, como eu disse, lá em 98, certamente ninguém pensou que esse espetáculo duraria tanto tempo. Então a gente traz o que a gente tem de recorte, assim, com imagens, fotos, vídeos, com publicações que foram feitas. Então, a gente tenta, assim, dar esse termômetro mesmo do que é o espetáculo, sob vários pontos de vista. Pô, show de bola. Paulinha, eu quero aqui colocar a gente vai sair um pouco do campo prático agora. Eu vou pedir para você fazer um comentário de uma frase muito conhecida do Vinícius de Moraes, que, no meu ponto de vista, eu acho que ela traduz perfeitamente tudo que você trouxe até aqui. Ele diz assim, ó, abre aspas para ele, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida, fecha aspas. Comente isso partindo da perspectiva de todo esse trabalho que você está realizando e que vai entregar para o público. Ai, Jun, que é até assim, né? É emocionante, né? Emocionante, sensibiliza a gente. A gente falava um pouquinho sobre isso, né? Que hoje em dia parece que a gente não para mais para refletir. Isso faz falta, esse olhar mais filosófico, mais pausado sobre as relações, porque no fim das contas, como humanos, eu acho que não existe algo mais importante, mais vital do que a construção de relações, certo? Sim. E também acho que é uma característica humana os encontros e desencontros, essa contradição, talvez, que existe, porque as pessoas às vezes estão em momentos diferentes, em vivências diferentes, então elas se encontram, ora se desencontram, seja fisicamente, seja intelectualmente, seja sobre seus gostos. Isso faz parte da vida, eu acho que isso faz parte da vida. E trazendo para o Via Crucis, eu acho que ele é a manifestação muito clara dessa frase, Jung, porque dissemos aqui, sei lá, mais de 1000 pessoas passaram por esse espetáculo. Umas ficaram, outras não, né? Então, assim, por que umas ficaram? O que fez essas pessoas ficarem? Certamente as relações, certamente o ambiente era agradável, era adequado, assim, fazia sentido para essas pessoas. Talvez para outras não, ou essas outras tenham ido porque não tinham mais condições de estar ali, elas foram fazer sua faculdade em outro lugar, ou elas descobriram outros gostos artísticos, culturais, outros hobbies. Então, eu acho que é isso, assim, mas de tudo ficam as relações, né? Sejam as duradouras, as que, de repente, não se consolidam, mas a gente sempre ali, como humano, aprendendo, tendo essa troca. Acho que é por aí. Poxa, que lindo, que lindo. Paulinha Martins, queria muito te agradecer pela presença, pela partilha, foi um presente mesmo.
E quero pedir aqui para que você então faça suas considerações finais e mais uma vez receba a minha gratidão eterna, querida. Obrigado, viu? Junque, eu que agradeço mais uma vez esse convite. A gente tinha falado sobre isso e eu falei para você, eu vou quando eu tiver uma razão, um propósito maior para falar. Eu acho que um espetáculo como esse, que está na minha vida desde 2005, sem dúvida é um motivo, assim, muito latente para estar aqui. Então eu te agradeço também, porque foi ótimo, foi gostoso te rever e contar essa história para as pessoas. Quero já convidá-los para prestigiarem o lançamento do documentário Via Crucis e estarem conosco nesse momento, além, é claro, de participarem do espetáculo. Né? Além do documentário, a gente tem o espetáculo. Se você gosta de arte, se você gosta de cultura, esteja conosco, venha participar e viver essa experiência que é transformadora, arrebatadora. Paulinha, obrigado, viu? Saúde e paz, Deus abençoe sempre. Amém. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana falou sobre o documentário do espetáculo Via Crucis, 25 anos de Santa Bárbara do Oeste. Quem esteve aqui comigo para contar essa história e falar deste projeto, a jornalista Paula Martim, que também é roteirista desse trabalho. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.